Vamos gravar. Maravilha. Senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí. Beleza? Maravilha. Bem, depois de 6 módulos de aula, né? Essa é uma aula hoje que, seguindo o padrão do curso, a gente vai pôr fogo aí em alguns parquinhos. A gente vai queimar aí mais alguns conceitos, é preciso desconstruir alguns conceitos, no sentido de você entender de onde vem a sua influência de informação hoje, quando fala tronqueira e quando fala assentamento. E aí eu vou abrir, a gente vai, principalmente para quem tem, eu vou abrir aí, a gente vai fazer um negócio para abrir um por um, e eu vou mostrar um material, que é um material meu, antigo, para servir de referência no primeiro momento. Só que antes de qualquer coisa, é preciso descristianizar o assunto, e a gente vem falando bastante disso, e é preciso sair da romantização do assunto. Se você já tem algo que você considera na sua casa, no terreiro, como tronqueira ou assentamento, ok. Se o jogo está sendo bem jogado, vida que segue. Só que se aquilo está sendo utilizado de uma forma que não respeita alguns princípios e não segue uma lógica funcional, se só está mais atrapalhando ou não está servindo para nada, é um bom momento também de se perguntar. E o marco zero dessa aula é a seguinte pergunta: quem deve ter tronqueira? Ou quem pode ter tronqueira? A resposta é bem simples. Qualquer pessoa, não obrigatoriamente aquela que tem um terreiro. Existe um fluxo do que eu entendo como tronqueira ou assentamento. Só que a gente vai separar os assuntos. E a gente vai começar por assentamento. Qualquer pessoa pode ter, e a gente está num curso de Exu, a gente vai falar especificadamente de Exu. Qualquer pessoa pode ter um Exu assentado? Sim, ok. Não existe privilégio, não existe aquela ideia de, precisa ter um padrão. A única base que a gente toma de princípio, ponto de partida, é que eu já tenho um relacionamento com essa entidade. Eu já tenho uma vivência com essa entidade. Por quê? Existem modelos básicos, existem modelos que são os modelos que eu chamo de iniciais, mas aquele assentamento ele vai ser personalizado de acordo com aquela linha e de acordo com aquele indivíduo. Então, se eu não tenho essa conexão, se eu não tenho essa profundidade, eu também não devo me obrigar a ter o assentamento. Mas, Jorge, falaram para mim que se eu tiver o assentamento, o Exu vai ficar mais firme ou ele vai me proteger mais. Como a gente gosta de ser enganado, né? A gente gosta de ser enganado, a gente gosta de comprar situações que nós não questionamos. Primeira coisa, esquece essa coisa protetiva. Você está precisando de proteção? Compra um Rottweiler, um pastor alemão, compra um gato que ataque, compre alguma coisa nesse sentido. Esquece agora a ideia protetiva. E você foi orientado, doutrinado. Eu sei que vocês detestam quando eu uso a palavra domesticado para abraçar essa ideia protetiva. Ai, meu Exuzinho que não dorme, meu Exuzinho da lei, meu Exuzinho que fica sentado, empoleirado lá na minha janela enquanto eu durmo, porque para eu dormir ele tem que estar acordado, né? E aí toda essa romantização. Entendam o processo. Toda vez que eu vendo medo, insegurança, eu gero um senso e uma necessidade de proteção. Então, se eu vendo medo e insegurança, gerando uma necessidade de proteção, não existe nada mais justo do que eu ensinar como você a se proteger. Olha que sistema fantástico. Primeiro eu gero a necessidade e aí depois eu gero o recurso salvador da necessidade que eu criei. Infelizmente, dentro da Umbanda, independente da linha de influência que ela tenha hoje, isso é passado para frente. E muitas vezes já não é por maldade, mas eu aprendi dessa forma, logo eu preciso ensinar dessa forma. Então, é o Exu que precisa te proteger, sempre. Porque nós criamos esse estado de vulnerabilidade
E ao criar esse estado de vulnerabilidade, eu me entrego a doutrinas, pessoas e situações que vão suprir esse medo, essa insegurança que em algum momento ela foi gerada. Se alguns de vocês têm uma vivência de infância na Umbanda, vocês vão conseguir lembrar que quando você era criança, você não tinha preocupação do Exu te proteger. E se você não tinha vivência infantil dentro da Umbanda ou religiões afins, quando você era criança, você também não tinha a preocupação de pôr o Exu para combater o bicho que estava debaixo da cama, de pôr o Exu para combater o bicho-papão de dentro do armário. Não existia isso. E aí, em algum momento, alguém embute isso em você de uma forma que se torna uma realidade. E eu olho isso pelo perfil de perguntas em qualquer curso de Exu. Há essa necessidade. Parece que nós vivemos um medo constante, uma insegurança constante. E eu digo, essa vulnerabilidade espiritual, essa ideia de precisar se proteger o tempo inteiro, faz com que você realmente se torne vulnerável, principalmente a pessoas que vão te dar a solução. A pessoa vai te dar a solução. Ela vai te vender a solução. Fala, olha, você tem medo de espírito, você precisa o tempo inteiro estar se protegendo de demanda, de trabalho. Gente, dá trabalho fazer trabalho para alguém. Dá trabalho, custa dinheiro, e vou contar um segredo de mercado para vocês. Boa parte das pessoas pode ter até intenção, mas não sabe efetivamente como prejudicar o outro, e quando eu digo não sabe, é no sentido de somar as coisas certas mais a intenção. A pessoa não sabe, ok? Só que isso já está dentro de outra demanda. Qual que é essa demanda? Que é vender o medo. 98% das pessoas que sentam para um jogo de búzio, de carta, de tarô, de borra de café, a porcaria da tal seromancia, né? Que eu tenho ódio profundo da ideia da seromancia. A todo momento, o que é vendido para você? Porque se você não tem uma demanda, você vai ter a partir daquele momento. E sempre tem alguém fazendo alguma coisa para você. Sempre tem um mal espreitando. E a Umbanda se torna essa coisa. Chega num determinado momento, você vai desenvolver um conceito chamado de ideia fixa. O que é a ideia fixa? Você já foi submetido, convencido, e você se move a partir disso. Então, em algum momento, alguém te condicionou a acreditar que a vizinha, que o parente, que o fulano está fazendo mal para você. E você não tem evidências. Você não tem evidência, você não tem fatos. Eu peguei um caso essa semana, o rapaz me procurou e falou assim, Jorge, acabaram com o meu relacionamento. Meu companheiro foi embora. E todo lugar que eu vou, falam que fizeram o trabalho para isso. Mas ninguém resolve. Os 15 lugares que ele foi, as 15 pessoas incompetentes que o atenderam não resolvem. E ele já gastou mais de 5 mil. Mais de 5 mil reais para resolver. E aí eu pergunto para os senhores, como é que eu vou resolver uma coisa, ou como é que eu vou desfazer uma coisa que efetivamente ela foi alimentada pelo padrão mental, mas ela não foi feita? Ela não foi feita. Ah, mas eu estava com a pessoa e aí do nada a pessoa mudou, começou a ficar diferente, me deu um pé na bunda e foi embora. Acontece? Mas aí alguém precisa justificar, porque em nenhum momento é levantado a questão, a autorresponsabilidade daqueles dois indivíduos, como o relacionamento é gerido. É muito mais fácil você convencer alguém que foi feita uma macumba para o relacionamento acabar. É mais fácil você convencer alguém que foi feito um trabalho para o emprego acabar. E sempre tem. E isso vende. Só que isso gera alteração nas emoções pessoais. E por que eu estou falando? Esquece a ideia protetiva no assentamento. O assentamento, quando você já tem um relacionamento, uma maturidade, ele vai funcionar como um banco de dados. Ele vai funcionar como uma conta poupança de coisas que você coloca ali e você reverte emocionalmente, corporalmente. E ali é como se fosse o teu ponto de contato
Quem aqui é da época da Nextel? Lembra do radinho? O assentamento, ele é o teu radinho, né, com a entidade. Mas, Jorge, não é só eu pensar na entidade que ela aparece e vem do meu lado? A gente é muito infantil no mundo espiritual. A gente é muito faixa branca com essas coisas. A gente quer que a entidade ela seja um ocupado desocupado, né? Eu penso no caboclo, ó, ele pica o pé lá do meio da mata, da Aruanda, do nosso lar, de onde você achar que vem o seu caboclo, ele está ali, pronto. Ou seja, as entidades, na maioria das vezes, elas são o quê? Desocupadas. Por quê? Porque eu penso nela, ela pum, aparece. Então, obrigado, amor. Um assentamento, ele vai ter um aspecto de comunicação. Pois, se eu estou falando de Exu, melhor ainda. Um assentamento é onde eu também vou entender que ali eu posso começar a trabalhar as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas. Um assentamento, ele precisa te deixar mais forte, porque toda semana ou todo dia, quando você vai ali comungar com aquela força, você vai fazer essa comunicação, você está lembrando também no que você é bom, no que você é ruim e no que você precisa melhorar. E o que acontece hoje em dia? Né? Nós temos aí, os pais celebridades estão a todo vapor produzindo material e publica livro e lança isso e lança aquilo, e agora já temos aí mais material colorido sobre assentamento e tronqueira. E aí eu vendo o desejável agora. Porque a hora que você cutuca o médium e ele põe a verdade para fora, porra, ele quer um assentamento, ele quer uma tronqueira, ele quer aquela parafernália toda que uma hora ele vai falar, meu, o que eu estou fazendo com esse monte de coisa? E não está nem utilizando direito e nem utilizando na direção que deveria utilizar. Por quê? Porque assentamento ele demanda de tempo. Num primeiro momento, por mais simples, ele demanda de um melhor relacionamento com aquela entidade. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu trabalhe com Exu Tiriri. E Tiriri é uma das linhas, né, que tem, a gente vai ter uma aula, e eu escolhi Tiriri até por causa desse aspecto, que tem centenas de avatares, de desdobramentos. Tiriri da Calunga, Tiriri das Almas, Tiriri das Matas, Tiriri da Encruzilhada. Tem um ponto de partida, a força Tiriri, mas tem diversos avatares. Então, quando eu estou falando lá com um avatar exclusivo de um caminho, é sobre esse caminho que ele vai me dar a orientação desse assentamento. Eu posso ir lá e fazer a base, e a gente vai falar sobre a base hoje. Mas, geralmente, coisas desse caminho são coisas que precisam me fortalecer. Por exemplo, quem aqui é extremamente mentalmente desorganizado? Levanta o dedinho assim. A cabeça desorganizada. Você tem 28 coisas para fazer, aí você começa a fazer a primeira e você entra no Facebook. Aí, tipo, você já vê um teste, aí você vê uma imagem, aí daqui a pouco deu 5 horas da tarde, você olha e fala, nossa, eu tenho 27 coisas para fazer e não fiz. E aí a desorganização, ela está na cabeça. Olhando pelo fator base da linha, uma pessoa que trabalha com Tiriri, agora independente do avatar, tem por obrigação de ter um melhor aprendizado dessa organização da cabeça, porque é um dos aspectos da linha. Então, perceba, eu tenho uma relação que se transforma num relacionamento, a entidade me passa fundamentos da individualidade dela e do caminho onde ela está, e aquilo vai ter que se reverter para algo benéfico. E é muito comum ter pessoas desorganizadas, principalmente na cabeça, né, não consegue manter um padrão, trabalhando com tiriri. E a pessoa, ela joga lá o tiriri para fazer a tal da fé, do amor, da caridade, do atendimento, mas ela não reverte aquilo para ela. E um assentamento, assentar é trazer para perto, assentar é criar uma referência, ela deveria investir nesse assentamento, tendo as informações necessárias,
Para quê? Para que ela pudesse melhorar isso nela. E aí chega uma hora, a relação com o assentamento, ela também serve para quebrar um pouco a ideia da plenitude na incorporação. Um assentamento bem feito, se não for a ideia de atender o próximo, começa a cortar a ideia da necessidade da incorporação. Entende? Então, se o nosso passo inicial é o assentamento, qualquer um pode fazer? Qualquer um. Não tem problema. Eu só preciso ter mais estrutura com a linha, ter mais conhecimento e ter profundidade. Hoje eu vou passar um modelo que é base. Eu vou mostrar um exemplo, por exemplo, assentamento para a linha de Exu Sete Porteiras. Material velho que eu tenho, e é bem vegano esse material, para não atingir ninguém aí no primeiro momento. Tudo bem? É um material bem vegano mesmo. Por quê? Porque existe um jeito de fazer e existe outro jeito de fazer. Eu não posso me ofender com quem usa sangue no assentamento, porque existem princípios também. Jorge, é melhor ou pior? Depende de você. Para algumas pessoas, há uma efetividade com sangue. A pessoa funciona melhor, a pessoa trabalha melhor, a pessoa conecta melhor. Para outras, não. Então, há maneiras de fazer. A gente não entra num senso de é mais fraco ou é... Peraí que tá. Ou é mais forte. Então, essa é a primeira anotação que a gente tem que ter. E esse assentamento, ele precisa ser acomodado. Ele precisa ser acomodado. Ok? Num plano ideal, num plano perfeito, esse assentamento, ele vai ser acomodado aonde? Na terra. Ele vai ser acomodado de uma forma que ele possa ser plantado. E aí, quando eu tenho a expertise na macumba, o que eu entendo? Se eu tenho o caminho, se eu tenho os fundamentos, na hora de plantar esse assentamento, o Exu, que vai ser responsável também, vai ser corresponsável com aquilo, ele vai plantar algo espiritual, para aí sim tomar conta daquilo. E a partir desse momento, nasce uma tronqueira. A partir desse momento, nasce uma tronqueira. Qualquer coisa que não foi plantada pode ser chamada de casa de Exu ou casinha. Mas uma tronqueira, ela vai ser plantada. Ela vai conectar direto com a terra. Seja a metade do caldeirão, seja a metade da panela de barro, seja o ferro, seja a pedra utilizada ali, ela vai ser conectada. Ela vai ser conectada abaixo do solo. E ao ser conectada, a entidade pode ter a malícia de plantar ali junto, e quando eu falo plantar, fixar, prender um encantado. Mas Jorge, que coisa horrível, né? Imagina, meu Exu de luz, guardião do universo, avatar da humanidade, vai pegar um encantado e vai plantar ali. Vai, porque ele conhece esse encantado, ele sabe que esse encantado não tem um padrão ético, emocional, racional como o nosso, e aí ele entende que qualquer força opositora que chegar ali perto será atacada por aquilo. Vocês lembram quando os mais antigos falavam assim? A tronqueira não se mostra, a tronqueira não se abre, não se coloca gente estranha na tronqueira. Tinha um porquê, porque tinha uma reatividade. Se ali tivesse uma força plantada e entrasse alguém que essa força não reconheceria, ela ia para cima. Essa pessoa ia passar mal, essa pessoa poderia ter uma manifestação. Isso era o fundamento base de tronqueira. Lembrando que fica perfeito quando a gente pensa num modelo mais rural, num modelo fora do centro urbano, a não ser que você mora em um lugar bem bacana, que seja urbanizado, mas que você disponha de espaço, de estrutura. E aí eu tenho um aspecto protetivo, que não é do Exu, mas sim daquela entidade que ele plantou ali. E aí já começa a mudar toda a conversa. Só que o que acontece? A Umbanda de hoje,
A Umbanda de hoje, fomentada pelos pais celebridades, está preparado para essa conversa? Não está. Por isso que muito aluno pira, surta, sai do grupo, abandona o curso e volta para lá. Fala, eu preciso ficar lá. Lá é mais legal. Lá eu não preciso pensar. Lá eu não preciso questionar. Lá eu não preciso rever as coisas. Então, esse é o ponto do quê? Esse é o ponto de partida. Qualquer coisa que você tenha hoje que está fugindo um pouco dessa estrutura pode ser remodelado. Mas eu falo o seguinte, só mexa se você conseguir fazer esse passo a passo no primeiro momento. De ter esse relacionamento. De resto, fala, eu acho que do jeito que tá aqui tá bom. Então segue o jogo, não tem problema. Mas agora você ouviu e você está vendo. E esse conceito que eu estou te apresentando não dá para desver e não dá para desouvir. E agora, toda vez que você vê alguém romanceando uma tronqueira, um assentamento, você vai ouvir a minha voz insuportável passando pela sua cabeça e falando, por que eu ouvi o cara? Porque não tem como voltar atrás. Mas a gente coloca em consideração que muitas vezes a coisa vai acontecer no tempo de cada um. E isso é extremamente importante. Tá fazendo sentido até aqui? Beleza? Ninguém surtando, ninguém quer sair correndo ainda. É isso? Ok, dá para continuar, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Olha que belezinha. Olha só. Assentamento para 7 porteiras. Quem tem 7 porteiras, trabalha com 7 porteiras, deve estar até querendo fazer uma dancinha agora, né? Deve estar até dando uma emoção por dentro. Eu vou mostrar aqui algumas estruturas que são básicas e aqui não tem o pessoal. Aqui não tem, aqui tem um roteiro básico, tá? E eu posso falar que essa estrutura desse roteiro vai estar bem vegano, vocês vão perceber no discorrer, e tem algumas orientações que fogem um pouquinho do senso comum que a gente tem na Umbanda, né? Então, eu estou baseado num modelo onde eu tenho uma boa comunicação com esse cara, seja ela mental, auditiva ou visual, e ele tem condições de me passar alguns elementos para personalizar isso aqui. Então, isso aqui é a base. Material necessário, ferramenta de ferro ou bronze. Aqui já começa a conversa. Por quê? Qual vai ser a ferramenta, Chu? Você quer a ferramenta de um ponto padrão da linha ou você vai me passar um ponto específico e vai me explicar o porquê desse ponto na ferramenta? Isso precisa acontecer. Tabatinga vermelha. Tabatinga, para quem não sabe, é argila. A gente tem a tabatinga branca, que é a mais clara, e a tabatinga vermelha. 21 búzios. Aqui no caso, o búzio ele vai ter um papel voltado à questão financeira e ele vai servir como um ornamento. Vocês vão entender. 21 ovos caipira, um pedaço de morim branco, mais uma tabatinga branca, azeite de dendê, alguidar. 21 moedas, 7 folhas de Exu. E aí, isso pode ser personalizado. Pode ser desde uma aroeira, que serve para todos, ao Exu vira e fala, não, eu vou querer 7 folhas de açoita cavalo. Mas Exu, por que o açoita cavalo? E ele vai falar, por causa disso, disso e disso. 7 velas vermelhas e 7 velas pretas. Bebidas. 7 tipos de bebida forte. Cachaça, rum, gin, por aí vai. Água e água de coco. Comidas. Padê de dendê, padê de age. O age é o azulão, aquele pó azulão, ok? Padê de mel. Feitura. Olha que interessante. Preceito. O iniciado, levante a orelha nessa frase, que eu vou voltar nela. O iniciado. Então, esse material, eu já pressuponho que ele está vindo de uma linhagem onde há iniciação para Exu. E aí a gente sabe que eu estou falando do quê? De quimbandas. Sejam elas com Q, sejam elas com K. O iniciado que vai fazer o assentamento deve ficar em jejum por 7 dias. Somente alimentação vegetariana, sem bebida alcoólica ou café. Beber somente água e suco de frutas. Lembra que eu falei que a base era vegana, né? Usará somente roupas brancas e dormirá na esteira. E no 7º dia o assentamento
será feito? Misturar as tabatingas e orar ao Exu. Misturar o sumo das folhas com a tabatinga, quando a massa estiver secando, colocar as 21 moedas dentro e decorar com os búzios fora. A massa deve formar um busto ou uma cabeça. Alguns búzios serão usados para fazer os olhos, boca e ouvido. Então eu estou formatando algo que visualmente tem uma identidade também. Parece alguém. Ok? Forrar o alguidar com morim branco e depois colocar a massa feita com as tabatingas, de forma que fique ocupando todo o espaço interno do vasilhame. Né? Então você pensa um alguidar, ele vai estar forrado e aí vai ter uma cabeça. Ali vai ter uma estrutura que lembre uma cabeça. Espere a massa secar e ficar firme. Colocar a ferramenta. As velas são acesas e depois as oferendas de comida e bebida são realizadas. Os 21 ovos são postos inteiros no assentamento, em volta. Em seguida, derrama-se o azeite de dendê por cima do assentamento. Após 7 dias, despacham-se numa encruzilhada os ovos. Após terminar o assentamento, o iniciado se ajoelha em frente, ora o Exu e faz seus pedidos. O assentamento deve ser supervisionado por um Tata Quimbanda que fará o oráculo para confirmar o moi ou axé da entidade. Então vamos lá. Olhando o material, o que eu preciso entender? É um roteiro básico que deixa algumas perguntas no ar, principalmente em relação à estrutura, mas quando eu penso numa base, ali eu já tenho uma identidade para fazer a base de um assentamento. Aonde vai o sumo poderia ser o momento aonde vai o corte. Essa base ela poderia ser feita numa estrutura já para ir direto para a terra. A ferramenta poderia ser cravada, atravessando já direto a terra. Poderia ser feito também num caldeirão que você planta o caldeirão. E ali existe todo um conhecimento. Só que assim, é o básico do básico aquele modelo. E quando eu falo que é o básico do básico, ali o Exu precisa, é um exemplo, tá? Coloque uma ferradura. Essa eu posso até dar o spoiler, né? Porque no caso, ferradura para a linha de Exu 7 porteiras conecta com a linha de ação, que é a linha de Exu pé de ferro. A linha de Exu pé de ferro é uma linha Exu coligada à linha de Exu 7 porteiras. Então, ao colocar uma ferradura, eu estou fundamentando a relação que essas duas linhas têm. E assim por diante. Então, quando eu vou olhando essa construção, num primeiro momento, eu preciso entender, vai nascer algo ali. E ali está muito simplório. E quando eu levo isso para a terra, é o momento que o Exu planta. E ele pode plantar isso através de um elemento, o encantado. Ele pode plantar a partir do momento que ele peça para plantar uma planta junto, ou deixar o assentamento no pé de uma árvore, e assim por diante. Então, existem construções, só que todas essas construções, no pós-básico, vai partir do quê? Vai partir do relacionamento. E eu sei que quando eu falo em relacionamento, é o momento que toca alguns de vocês no sentido de se questionar, pô, mas o Exu não passa as coisas. O Exu, ele não faz essa lição de casa. Talvez seja porque o teu aprendizado ou a tua prática até aqui, ela vem toda voltada para o processo incorporativo de atender terceiros. E aí, automaticamente, eu tenho uma coisa mais o quê? Mais rala. E eu tenho uma coisa mais superficial. E aí vem algumas questões do próprio material. Jorge, na Umbanda tem iniciação para Exu? Não. A Umbanda, por si só, ela tem alguns ritos de passagem que necessariamente não são considerados iniciatórios. Existem algumas casas que, por influência de candomblé ou de outras vertentes, criam, né, o processo iniciatório. Mas, originalmente, pensando a lida com as entidades, não. Mas as quimbandas, sim, sejam elas com Q ou sejam elas com K. Por quê? Elas são a manifestação
dessa personalização, da especialização com Exu e Pombogira. E dependendo da quimbanda que você está falando, ou da quimbanda que você está estudando, ou da quimbanda que você está caminhando, ela ainda fala do assentamento do casal. Então, a linha do Exu Sete Porteiras, que é assentado com a linha da Pombogira tal. E muitas vezes, não necessariamente, porque é a Pombogira que eu trago. Não, não necessariamente, não obrigatoriamente, porque existem algumas regras. E aí, nesse momento que eu tenho uma base, que eu tenho uma estrutura, e isso realmente vai ser plantado, e a entidade vai plantar algo, nasce uma tronqueira. A ideia de tronco, nasce uma tronqueira. Essa estrutura, ela vai ficar externa, e aí a gente responde uma pergunta que as pessoas colocam da maneira errada. Por que eu não devo assentar dentro de casa? Lembra do encantado que vai ali junto, que morde quem ele não conhece a mão? Imagina essa figurinha atacando o resto da tua família toda vez que alguém passa perto ou entra no mesmo ambiente. Então é por isso que o assentamento e a tronqueira não ficaria dentro de casa. É por isso que os terreiros mais antigos, a tronqueira, quando seguia alguns desses moldes, ela ficava afastada e não eram todos bem-vindos. E o médium também ele não entrava. Uma outra coisa, as casas que adquiriram o costume de assentar o Exu dentro da própria tronqueira da casa. Isso cria uma relação que pode se complicar. Pessoas rompem, pessoas vão embora. Então, muitas vezes, essa é uma dinâmica que ela vem por influência. Mas, teoricamente, cada assentamento tem a sua mão. Pode ter a supervisão de alguém, mas cada assentamento tem a sua mão e cada assentamento tem a sua direção. E o assentamento fica com quem tem a mão, ou seja, com quem fez. Mas, Jorge, eu estou numa casa hoje que o assentamento é feito e fica na casa. Cada casa a sua regra. A gente só vai entender que isso é um problema a hora que chega, a hora que vira problema, a hora que dá problema. E energeticamente? Energeticamente eu não gosto, porque qualquer coisa que venha a influenciar positivamente, seja o assentamento primário ou aquela estrutura de tronqueira, vai energeticamente impactar em cima do seu. Então, a gente olha isso com outros olhos. Tudo bem? Vocês estão bem? Maravilha. Tem mais uma coisinha aqui, deixa eu só pegar aqui. Tem uma parte aqui, ó. Quando eu falo, né, que é uma estrutura mais vegana, talvez alguém tenha acionado, né, o porquê de alguns elementos, tal. Cada elemento ali ele tem um porquê. A tabatinga, ela sempre vai estar representando terra. O dendê é aquele tempero, né? No Brasil se popularizou a ideia de aquecer, mas o dendê ele é um viabilizador da energia. Ele é um viabilizador, ele é um elemento de comunicação. Os ovos ali e o sumo da planta vão estar representando a ideia de dar vida àquela estrutura. Né? As moedas, deixa eu abrir aqui só para repassar tudo. Vamos lá, parte por parte. Né? A ferramenta vai estar representando a identidade e a conexão com aquela entidade. Por isso que é muito mais comum se colocar um ponto geral mesclado com um ponto personalizado da entidade, e eles são bons nisso. As tabatingas têm a representação de terra, de chão. O morim ele vai servir ali só como um apoio, só como uma base. E o dendê é o viabilizador. Sempre se vai energia de movimento. Quando a gente fala energia de movimento, energia de dinheiro. As folhas, especificadamente, a entidade passa, cada folha vai ter uma função. O material ofertatório, né? Velas e bebidas e os padês. A ideia é que sempre tenha energeticamente coisas a mais ali, para que a hora que aquela coisa esteja vindo à vida, aquilo tenha um suporte
estrutural, aquilo tenha uma base energética para que possa ter força para começar. E aí inicia-se o relacionamento com o assentamento. Que diferente daquela firmezinha de ficar gastando vela toda semana, eu vou ali para treinar. Eu vou ali, eu vou aspergir uma bebida, eu vou pôr um tabaco, eu posso pôr outros elementos depois de um tempo, mas eu começo a fazer a manutenção do que aquela linha tem de melhor. Lembrando que uma linha sempre tem o de melhor e o de pior. Mas eu vou ali para correlacionar aquele assentamento com aquilo que eu preciso viabilizar na minha vida. Porque se eu não estiver fazendo isso, o assentamento, a priori, ele vai ser um enfeite. Ele vai ser uma coisa só com aquela ideia de para os outros, ou a ideia mais superficial, que é a ideia protetiva. Essa coisa protetiva só vai acontecer a partir do momento que a entidade planta ali um encantado, e esse encantado, ele literalmente serve como um cão de guarda para aquela estrutura. E aí a conversa é diferenciada. Mas, naquele perímetro, aquele encantado, ele não vai atuar para proteger a sua vida. Você saiu ali daquele perímetro, por isso que muitas vezes tronqueira tem demarcação de espaço, é porque o Exu, ele literalmente confina aquela força, ele limita estruturalmente. Fala, mas Jorge, um já se viu um encantado e ele vai ficar preso ali para o resto da existência dele? Gente, por mais banais que sejam os exemplos, e algumas pessoas não gostam, mas assim, quando você compra um cachorro e você põe ele num apartamento, ele vai viver a vidinha dele ali o resto da vida. Ah, Jorge, mas eu levo ele para fazer xixi e cocô na rua. Que legal. Mas o encantado não precisa fazer xixi e cocô na rua. Mas você põe um cachorro, um passarinho numa gaiola, você põe um bicho com a ideia da domesticação, a gente não tem essa preocupação, né? O cachorro vai passar a vida inteira morando no apartamento, na casa, que é um perímetro demarcado. Então, tem que validar essa mentalidade, né, do tadinho do encantado. E outra, o que o Exu vai colocar ali não tem nada de tadinho, não tem nada de coitado, e estará sob o domínio dessa entidade, desse Exu. Que ele sabe que se ele vacilar, o negócio morde ele também. Então ele tem o quê? Ele tem uma manha para fazer isso. E aí, qual que é o plus desse encantado plantado ali? O Exu vai te falar o que é, como responde, do que energeticamente se alimenta. Porque às vezes o que é colocado ali tem essa face mais agressiva, come coisas espiritualmente também, que aí entra um pouco no aspecto de limpeza. O cara põe um cidadãozinho lá que é especialista em comer forma pensamento. Miasma, larva astral, já é diferente. Mas o Exu sabe que ele tem, né? E agora eu vou colocar a cereja no bolo. Estão prontos? Estão prontos? Não? Então, se não estiver pronto, vai. Lá atrás, boa parte dos... Eu sei que eu vou me arrepender dessa informação depois. Boa parte dos encantados que eram colocados, e que depois eles se muda a relação com esses encantados, e aí se abre a porteira, libera geral, tem um nome que a gente conhece, que se popularizou como Exumirim. Mas, Jorge, que pecado colocar uma criança. Não confundam as coisas, estou falando de encantados. Alguns dos Exumirins tinham um perfil perfeito para isso. Mas, Jorge, meu Exumirim é tão fofo, quando ele vem, ele incorpora, ele pede para pôr a camiseta do Corinthians e para comer hambúrguer do McDonald's. Falta remédio, né? Tá faltando remédio. Tem no YouTube, é só procurar. Joga lá no YouTube Exumirim corintiano que vocês vão achar. E eu já tive a oportunidade de estar num terreiro. O cara era super conceituado no meio, por causa do trabalho com o Zé Pilintra. Aí eu costumo dizer que o Zé Pilintra foi embora, acabou a magia, né? E aí ele foi, era festa de esquerda e continua, e o Exumirim dele
virado lá, boné, camiseta do Corinthians e pediu Coca-Cola com um hambúrguer do Mac. Para acabar, né? Para acabar. Acabou, né? Acabou, mas enfim. Então, esse perfil de entidade que depois a gente vem popularizar, e aí os mais velhos não gostavam de deixar esses carinha na incorporação. Por quê? Porque sabia que no fundo, era uma coisa visualmente bonitinha se mostrando, só que era o caos. Era o caos. Eu tenho um exemplo que eu gosto, é que para algumas coisas eu sou meio nerd, né? Quem aqui assistiu Capitã Marvel, né, vai saber o que eu estou falando. Chega uma hora o Nick Fury, ele acha aquele gatinho. Lembra do gatinho? Que ele acha o gatinho, que é o gatinho que arranha o olho dele. E aí, lá pro final do filme, ele descobre que o gatinho é uma raça, né? De outro planeta, e que o gato é, na verdade, um puta de um bichão. É aquilo. É aquele perfil de encantado. Num primeiro momento se mostra fofinho, bonitinho, bichano, mas a hora que precisa, né? E a hora que se tem a necessidade, o que acontece? É aquilo. É aquele bichão. Fica aí o exemplo, que talvez não atenda a todos, mas enfim, foi o que me veio à cabeça. Tranquilo até aqui? Deu uma clareada em falar em assentamento e trunqueira? Aí a gente vem para o subassunto, que é a ideia de firmeza. Tá? Então pense assim, se eu não tenho um assentamento que não tem essa estrutura de Exu ou Pombogira para ir para uma tronqueira, a gente tem a popularização dentro da Umbanda, que vai ser a ideia de firmeza, que é essa ideia de pôr vela, pôr bebida, né? Fica lá uma vez por semana enchendo o saco, falando, ai, Exu me protege, ai, Exu cuida de mim. Deve ser um saco ser Exu. Deve ser um saco, mas ainda ser um Exu de algumas pessoas em específico, porque é o tempo inteiro essa ladainha. É o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa entender para colocar um filtro mais apurado em cima da ideia de firmeza? A ideia de firmeza é a necessidade de deixar algo firme, algo que não está muito bom. E aí eu correlaciono a força de Exu para fazer isso. Mas eu entendo o seguinte, é uma relação muito básica, muito básica. Mas, Jorge, eu estou a vida inteira, uma vez por semana, acendendo vela, colocando pinga e fazendo meus pedidos. Tá feliz? Segue. Mas entenda, o aspecto, é um dos aspectos mais superficiais e não é o aspecto que você melhora relacionamento. E quando eu falo relacionamento, muitas vezes as pessoas querem atribuir essa profundidade só à incorporação. Não necessariamente. Né? Aprofundar um relacionamento por transe, por prática respiratória, por indução com alguns elementos, é uma coisa que não obedece o crivo ou a obrigatoriedade da incorporação. Quem é aluno lá do Minha Casa Minha Umbanda, né, vai ver essa questão de entender. A incorporação ela é uma parte, ela não é o todo da estrutura. E nós mal acostumamos, mal direcionamos, mal vinculamos o processo da incorporação. Porque a incorporação é top, né? Incorporação é negócio VIP, todo mundo pode, basta você entrar lá no desenvolvimento, aí você gira, aí você ganha o seu kit Exu Caboclo Preto Velho, e aí você tem lá o seu kitzinho e pau atender a vida dos outros. É muito superficial, é muito raso, e hoje a gente tem essa coisa de tornar desejável. Tornar desejável algo que precisa ser olhado, estudado e aprofundado com outros olhos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá? Seguinte, a dinâmica agora é dúvidas sobre o que foi falado ou dúvidas sobre o que você tem hoje, a estrutura que você tem. Para isso funcionar, vai ter que ser um de cada vez. E para vocês entenderem, eu tenho 55 participantes, vocês estão divididos em 3 telas. Aí tem a primeira tela, que para mim, que está aparecendo do Alfredo a Larissa, tá?
E aí essa dinâmica para ela funcionar precisa ser assim, você levanta a mão, aí eu falo o seu nome, aí eu vou abrir o seu microfone. Você faz a sua pergunta, né? Aí não precisa ficar com a mão levantada, depois eu vou passando as telas. Mas o princípio básico precisa estar com a tela aberta, tá? Não vou ver você levantar a mão com a tela fechada, beleza? A maioria, quem está em segundo plano aqui, a maioria está com a tela fechada, então eu vou me concentrar primeiro aqui em vocês. Essa primeira galera que está aqui, dúvida ou pergunta? Vamos lá. Deixem o áudio de vocês fechados e eu abro aqui. Maravilha. Vou começar com o Alfredo. Os demais podem baixar a mão. Deixa eu só ver aqui como eu tiro. Tá me ouvindo, Alfredo? Tô ouvindo, sim. E agora Boa tarde. Boa tarde. Estamos ouvindo você. Diga. Na situação de você não fazer o assentamento e fazer, que nem no curso você mostrou, a questão da imagem. Uhum. O Exu, ele pode mostrar as ervas que ele vai trabalhar, que eu possa lavar essa imagem. Uhum. Esse é o plano ideal. E aí, e aí com isso eu também acenderia a vela, o charuto, Uhum. ou outro instrumento que ele queira. Sim. Mas a minha dúvida é, fazendo essa questão da imagem, é só o Exu ou ele também traz esse encantado? Não, só o Exu. O encantado ele só vai entrar na condição de tronqueira plantada. E quando eu falo plantado, algo que vai ser submetido, vai ser escavado para ser colocado. Porque ele vai vincular um encantado ali nessa situação. Então, é uma estrutura que não cabe em apartamento, nem todo tipo de casa cabe. Lembrando, se você faz Jorge, mas eu moro numa casa e tem um quintal lá no fundo. Você sabe que você vai danar aquela área no sentido de que ninguém mais vai poder passar por ali porque vai dar ruim. Então, é uma coisa que a gente olha e fala assim, chegar nesse modelo de tronqueira, eu vou demandar de uma estrutura. Se eu não tenho, eu parto para o básico. O mais importante é olhar para essa questão da imagem, a lavagem da imagem, os materiais que eu vou colocar e que o Exu vai passar, qual o propósito? Qual o propósito? Isso é o ponto zero, porque hoje eu falo, se é uma manutenção que vai ter uma rotina de que eu só coloco elemento e peço alguma coisa, eu preciso revisar isso. Eu preciso olhar para essa linha desse Exu, dessa imagem, e falar qual que é o forte desse cara, qual que é a especialização dele, né? O que ele me fala, no que ele é bom de verdade e como esse bom falta na minha vida. Porque aí eu começo a estruturar um relacionamento também, mas demanda desse tipo de comunicação. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Próximo, levantem a mão aí. Espera aí, não estou vendo mãos. Espera aí, deixa eu ver. Vou dar outra. Vamos com o... Espera aí, Tiago Aragão. Oi. Espera aí. Fala, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Então, pegando só o exemplo que o Alfredo falou, no caso da imagem, mas colocando a ferramenta, fazendo essa estrutura mais simples, num apartamento ou numa casa, dentro da casa. Não vai ser o assentamento como tronqueira, vai ficar só o modelo do assentamento simples? Então, a gente pode apelidar as coisas. A gente pode apelidar. Um assentamento, olhando para o funcional do conceito, ele vai ter uma estrutura que permita ser plantado. Não é a tronqueira que cria o assentamento, é o assentamento que gera a tronqueira. Sim. Entende isso? Então, eu posso colocar um apelido, chamar de assentamento? Você pode, não tem problema. Mas a dinâmica, né, do que foi explicado, do que foi colocado, uma coisa leva a outra. E aí eu venho, de novo, bater muito nessa tecla com vocês, que depois que eu responder as perguntas, eu vou abrir o grupo lá também. Coisas que a gente abordar aqui, a gente pode repassar no grupo. Se eu quero ter um assentamento hoje, o que eu quero dessa relação?
com essa entidade. Entendeu? Então, isso é um ponto. Por exemplo, Thiago, você é médio de incorporação? Você trabalha? Só mais 1 ano e meio. Ainda Um ano e meio? Tá. Começando. E você pode? É tranquilo para você falar o Exu que você trabalha? Então, eu é mais ou menos, né? Porque me falaram que é o veludo. Eu ainda não tive essa intimidade, né? Eu cobro isso dele também, né? Uhum. Entendi. Eu só sei que é o veludo, não sei ainda a especificação dele. Tá, mas essa informação foi manifestada ou foi falada por alguém? Terceirizada? Foi falada, mas aí só aconteceu uma coisa que eu falei assim durante uma gira. Ó, se tal pessoa fizer eu me manifestar também, eu sei que eu vou ser da linha do veludo. Um outro que eu sabia que era do veludo, né? Uhum. E aí ele puxou meu veludo, mas só foi falado. Você é casado? Só. Você é casado? Só. Quantos anos? Quanto tempo? Mas acho que... Você vai me pegar, ainda bem que ela não escutou. Acho que uns 15 anos, 14 anos. 15 anos, ok. Você está preparado? Você está preparado para, se não for por afinidade, por ancestralidade, você, ao firmar essa força, você começar a ter problemas no seu relacionamento? Não. Já tem um problema de estar, né? Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Essencialmente, independente do avatar, essencialmente, lembra que eu falo assim, a linha tem o melhor e ela tem o pior. E quando eu falo pior, é energeticamente aquilo que ela, muitas vezes, ela traz naturalmente. A linha de Exu Veludo, que também se popularizou no Brasil na década de 60 e 70, principalmente por trabalhos de cura. Mas ela traz um padrão de energia aonde, se ela não estiver muito bem estruturada, até para médiuns que têm afinidade, ela acaba conturbando, principalmente relacionamentos afetivos. Então, é uma coisa a se olhar. Se eu vou me relacionar com essa linha, principalmente por incorporação, eu devo evitar ao máximo que essa informação seja terceirizada, até para não me condicionar. E ela precisa ser manifestada. E ao ser manifestada, esse cara precisa virar e falar assim, ó, meu nome é Exu Veludo. Se ele estiver bem alinhado, ele ainda vai virar e falar, ó, meu nome é Exu Veludo de tal. Isso pode acontecer. E ao mesmo tempo, eu preciso entender que eu estou lidando com uma energia que no campo de relacionamento afetivo, ela esbarra. Então eu preciso gerenciar isso aí. Tanto que, se for uma coisa... olhem esse caminho. Isso a gente discute muito, principalmente lá no Exu, na Lei do Retorno. É muito comum a pessoa que trabalha com veludo ter uma boa mão, uma boa energia ou uma boa viabilidade com o Exu para resolver problemas de relacionamento. Olha que interessante. Entendeu? Então, eu preciso entender. Se esse é um cara que eu quero firmar, sentar, se eu quero aprofundar isso, eu preciso ter essa informação mais manifestada do que terceirizada, porque senão eu corro com uma linha de risco. Mas, Jorge, me falaram que o Exu Veludo, que por causa de veludo é o Exu guardião lá do trono de Oxum. Tá bom? Tá bom, então vai. Então vai lá, beleza. Senta no trono de mamãe, pega o Exu, seja feliz e vai. Mas a hora que der ruim, vale lembrar que depois que ouviu, não dá para desouvir. Não dá para virar e falar, puta, por que o Jorge falou, entendeu? Então, entenda. Quero fazer um negócio com ferro, com imagem. No seu caso, especificadamente, eu falaria, cara, segura um pouquinho. Segura. E dá mais atenção a essa comunicação. Por exemplo, eu tenho... No grupo de vocês, eu coloquei uma aula que está no Facebook, que é aquela aula sobre tabaco e transe. Coloquei, não coloquei? Que é uma aula que joga lá no grupo do Facebook. Aquele exercício de pegar o charuto de boa qualidade, e repetir o nome da entidade, esse é o momento. Para, se for, realmente conectar, e se não for, falar, camarada, é o seguinte,
Você precisa me dizer se você está dando outro nome, porque você não confia no lugar onde eu estou, e desculpa, isso acontece, ou se eu não tenho maturidade para isso ainda. Isso também acontece. Então, essas são coisas que demandam. Lembrando que esse processo, né, hoje ele é muito comum dentro da Umbanda. Toda vez que alguém te der um Exu, um Orixá, que alguém está te entregando essa informação, você precisa acender uma luz vermelha e ir um pouco mais devagar. E nós estamos no momento, eu recebi uma imagem ontem e não deu tempo de construir o texto que eu quero. Nós estamos num momento tão raso e tão... eu não consigo palavras em relação a conceitos, que agora tem uma galerinha falando de leitura de cabeça, de identificação de orixá, de cabeça de cachorro. Se vocês não viram isso, vocês vão ouvir. Vocês verão, eu já tenho o material. Então, nós estamos jogando coisas antigas, ancestrais, conceitos fundamentais, e não é desmerecendo o cachorro, não, tá? Para quem é cachorreiro, para quem gosta de cachorro, não é. Só que a estrutura de cabeça, ela ainda é mal definida no Brasil. Se eu não consigo acertar o prumo com o médium, e cada mesa de búzio que ele senta, ele tem um orixá, ele ganha um orixá, imagina agora a loucura, né? A falta de sanidade ao querer fazer e tipo, com pior, olha, esse aqui é, sei lá, o Floquinho, e ele é filho de Xangô com Nanã porque ele é comilão. Desculpa, é latrina, é vala, entendeu? É vala, assim, é vala total de várias coisas ao mesmo tempo. Só que hoje, um banda pop que atende demandas emocionais, se eu levanto isso como bandeira no terreiro, eu vou atrair um perfil de público. Mas, infelizmente, daqui a pouco os cachorros, além de orixá de cabeça, com certeza terão um caboclo, terão um Exu e a pancada toda. Então, assim, toma cuidado com o terceirizado e procura validar. Precisa validar. Pô, meu nome é Exu Sete Porteiras. Tá, quem disse? Primeiro, me prove. Me prove. E a entidade, quando ela tem uma pegada ali, ela começa a pontuar. Ela começa a pontuar. Isso é muito importante. Beleza, Thiago? Beleza, obrigado. Tá bom. Próximo. Temos mãos. Deixa a mão levantada. Deixa eu só ver a outra tela. Peraí. Vamos lá. Cristiane. Deixa eu ver. Oi, Jorge. Boa tarde. Tudo bem, Cristiane? Boa tarde. O que você manda? Escuta. Jorge, eu sou do primado. Eu já tenho casa aberta, né? Não tive a oportunidade de ter estudos com o meu dirigente. Ele era muito omisso em relação a isso. Mas o que você está me colocando, eu estou visualizando coisas que o meu Exu fez para o terreiro. Ele só não deu o nome que você está dando, acredito que por causa do que eu aprendi. Uhum. Então, a minha tronqueira não era uma tronqueira, era uma casa de Exu, mas ele fez um vaso dele com elementos que ele pediu, mandou fazer esse vaso para colocar do lado do que eu chamava de tronqueira. Uhum. Ele também plantou coisas na entrada do portão. Foram feitos 3 buracos, as extremidades e o centro. E acredito eu hoje, pelo seu ensinamento, que o que ele colocou lá foi o encantado. Uhum. E a minha dúvida eu mudei desse lugar. Hoje eu estou morando num local alugado. Então, ele pediu de novo para que eu fizesse um outro vaso. Então, seria a tronqueira dele, isso? Uhum. Veja, ele pode ter adaptado algumas coisas, tá? Quando eu falo assim, o filtro é o médium, muitas vezes entenda isso de forma carinhosa, tá? Nós, às vezes, projetamos na incorporação ou na manifestação da informação, nós projetamos insegurança, dúvidas,
não só pelo questionamento, mas às vezes pela falta de informação. Então, ele pode ter ali adaptado, criado situações para tentar chamar para algo mais próximo disso. Porque muitas vezes o local que a gente está não atende às necessidades necessárias para fazer o que precisa ser feito. Só que tem uma informação muito importante. Quando você fala para mim, eu venho do primado, já passa um filme na minha cabeça. Porque o primado, tradicionalmente, tinha uma cultura em relação à corte, em relação a Exu, em relação ao trabalho com a esquerda, que vai, depois de um tempo, vai se descaracterizando, principalmente quando outras umbandas acabam entrando como referência, e aí muda o jogo. E a hora que muda o jogo, muitas vezes nessa mudança, o espiritual ele tem um comportamento também. Então, por exemplo, quando você fala veio do primado, pela postura do dirigente, aparentemente ele se manteve naquela coisa mais primado. Teoricamente não teve, são suposições que eu estou colocando, não teve outra linha de influência. Só que se você parar para pensar, estruturalmente, a base que você tinha não comportava além daquilo. Então o Exu ele pode tentar aí adaptar ou trazer o mais próximo da realidade dele. Agora, a ideia de plantar o encantado junto ao assentamento, ela só vai acontecer, independente de linha, de conceito, quando eu consigo fixar isso na terra de uma forma que crie raiz. E crie raiz naquele solo onde eu piso. Tá? Então, eu acredito que ele tentou ali, de certa forma, fazer um jogo ou aproximar por necessidades dele. E entenda, tem uma coisa mais interessante também. Toda vez que eu falo assim, Exu tal, então ele vai fazer coisas que fazem parte da realidade da linha dele e ele vai trazer conhecimentos específicos. E o que eu estou mostrando aqui hoje, coisas que eu abri, diz respeito a um conhecimento geral que existe dentro dessa consciência que eu chamo de Exu-entidade. Mas muitas vezes uma personalização, uma adequação vai de acordo com a linha. Mas uma coisa eu posso afirmar, o encantado, ele conecta, ele fixa quando eu planto algo, mesmo que seja um elemento que não gere raiz, que esse elemento ele consiga se fixar na terra. Tanto que para tirar, eu preciso tem um nome, tem um termo quando eu vou extrair da terra, não é desplantar, enfim. Eu preciso retirar aquilo da terra para levar o encantado junto. Ele fez isso no chão, ao lado da tronqueira. Um espaço de terra onde a gente quebrou um pedaço do piso, mas foi ele mesmo, incorporado, que fez os elementos que ele colocou ali naquele chão. Essa é a parte que você contou, a parte que eu não revelei porque ninguém perguntou. Na hora que ele fixa o encantado, ele está incorporado. Ele não faz isso, esse momento ele não vai fazer sem a incorporação. E aí a gente entra num detalhe, né? Então, teoricamente, essa estrutura, ela não seria feita ou mantida por alguém que não domina o processo de incorporação. Porque ele precisa dessa conexão com o médium nesse momento para plantar, para fixar. Ele já tem controle sobre aquela entidade, mas ele precisa de um plus de energia a mais para fazer esse plantio. E é isso. Muito Maravilha, obrigada. Cristiane. Vamos lá. Mariana Salem. Olá, boa tarde. Tudo bem aí? Bem, tudo ótimo. Na verdade, eu queria falar uma coisinha para o Thiago desse relato do Thiago. Eu passei por isso, né? Ganhou um Exu? Ganhei. E eu ficava incomodada. Ganhei seu rompe-mato, né? Eu cambonava uma pessoa no terreiro onde eu trabalho. E aí, um belo dia, ela virou para mim e falou assim: bota seu Exu rompe-mato em terra que eu preciso dele. Lá fui eu, botei. Enfim, o trabalho foi feito. E beijo, me liga e falei: maravilha, descobri quem é o cara, né? E eu ficava incomodada. Eu acendia as minhas velas, enfim, fazia
uma firmeza para eles, né, para algumas, para todos os Exus que me acompanham ou que me ampararam e tal, né, uma forma de agradecimento. E eu ficava incomodada, eu falava, caramba, tá esquisito isso, não sei o quê. E ele só dava risada e não fala nada, só dá risada, e eu com aquela sensação horrorosa, incomodada, entalada dentro de mim. E no desenvolvimento lá que eu participo do terreiro, um belo dia tocou o ponto dele, né? Ou um ponto da linha dele. E aí eu comecei a sentir um negócio que era um bem-estar, e eu falei assim, cara, tem alguma coisa esquisita, por que ele tá dançando tanto, por que ele tá se remexendo tanto, incorporado nessa música, se ele é rompe-mato e essa linha não tem nada a ver com ele. Até uma hora que me deu um estalo, eu falei assim, caraca, não é rompe-mato, ele é isso. E aí eu fiquei tranquila, fiquei leve, falei assim, esse é o cara, esse é o meu Exu, né? E aí, a partir daí, a gente começou a trocar ideia, ele começou a se revelar, enfim. Depois que eu comecei a assistir as aulas, não só essas, como a da Lei do Retorno, eu comecei a ter uma ligação maior com ele, ele até me contou aonde a gente começou o nosso lastro, né, o porquê que ele tá comigo e a gente se ampara aí uma hora um, outra hora o outro, e assim a gente segue a nossa vida. Mas eu também tenho uma pergunta. Eu posso viver a minha vida inteira sem um assentamento e sem uma tronqueira? Pode. Tranquilamente? Pode. Não tem problema algum. Não tem Beleza. problema algum, porque aí vem a questão assim, o assentamento, né, que vai gerar a tronqueira, ele vai ser um ato de profundidade nesse vínculo. E como eu falei, tem que servir para melhorar coisas em você. Se não melhorar coisas, se não aprimorar coisas em você, não está cumprindo. Não está cumprindo. Então, isso precisa ficar muito claro. Só que também não dá para entrar no momento agora de falar, eu vou me obrigar a ter. Não, a gente vai passar uma vida inteira e tá tudo bem. Eu conheço gente que trabalhou uma vida inteira com uma entidade só e nunca fez nada além do trivial, do básico. O que a gente não pode ter, e isso eu falo, cuidado, não alimente uma linha de consumo. E hoje o que a gente tem, esse movimento que eu chamo de novo, mas a gente sabe que não é novo, ele acaba perpetuando isso. Tenha isso, faça aquilo, tenha mais isso, tenha isso. Sempre tenha mais. Sempre tenha mais. E quanto mais eu tenho, por incrível que pareça, aumenta o vazio interno também. Aumenta o buraco interno. Por quê? Porque não está sendo viável, não está realmente cumprindo aí a função. Beleza, Mariana? Isso fez muito sentido para mim, porque eu já tenho um tempo que eu tô reduzindo. Então, por exemplo, da escola que eu venho, você tem que firmar a vela do anjo da guarda, você tem que estar com a esquerda firmada toda semana, e não sei o quê, e bababá, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu venho sentindo uma necessidade de ir pelo caminho inverso. De só fazer alguma coisa quando realmente for necessário. Então, eu vou acender uma vela, vou fazer uma oração para o meu Exu, ou para a linha que seja. Eu vou fazer quando eu realmente sentir a necessidade. E isso, de uns tempos para cá, ficou mais leve em mim, mas por muito tempo eu me senti mal, porque eu falava, caramba, tá todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo tudo, principalmente agora nesse princípio de Covid, né? Foi um tal de tem que rezar, tem que fazer trabalho para isso, tem que fazer trabalho para aquilo, por isso tal. E eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ir fazer outra coisa, não é rezar, a hora de rezar já acabou. Agora a gente tem que botar a mão na massa e ajudar quem precisa de fato. Então, eu acho que eu já venho vindo de um processo inverso do que todo mundo está indo dessas novas escolas. E eu participo de uma dessas novas escolas, tá bacana para mim, mas eu acho que o
conhecimento é sempre bem-vindo e aquilo que te faz bem, você absorve, o que não te faz, você fala, não, deixa lá, a informação tá aí, se um dia for me fazer bem, eu pego lá de volta. Beleza. Deixa eu Pelo menos perguntar. é isso que... Maravilha. Mariana, obrigado. Deixa eu perguntar Imagina. uma coisa para vocês. Quem aqui, assim, a pergunta é para dar um salto numa outra coisa, tá? Já vou abrir de novo para vocês. Quem aqui vem de uma linha ou de uma influência cruzada com o candomblé, alguma coisa assim? Levanta a mãozinha assim para mim. Ok. Maravilha. A segunda pergunta. Quem é que acha que o modelo de assentamento com Exu e Pombogira tem influência dos modelos de assentamento com Orixá? Levanta a mãozinha, quem acha. Ok. Aí vem a terceira pergunta, né? Se não vem. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, tem alguém aberto. Se não vem, eu já vou explicar o porquê. Se não vem do modelo de Orixá, vem de onde? Principalmente quando eu entro naquele ponto de plantar o encantado. De onde vem? Existem estruturas que a gente fala que são primas, certo? Deixa eu pegar um negócio aqui. Uma das estruturas primas de Umbanda, Quimbanda, é isso aqui, ó. Tá dando para ler? Ó, Palo Mayombe. Quando a gente fala de Palo Mayombe, a gente está falando de uma estrutura de influência banto e não iorubá, ou seja, não orixá. Essas estruturas primas ou próximas, até pelo modelo de trabalho e o modelo de crença, por exemplo, no Palo Mayombe, você assenta no sentido de deixar ali, igual eu falei do encantado, você pode assentar um ancestral, um espírito inimigo. Fala, Jorge, por que você está falando isso? Porque as linhas que trazem influência para a Umbanda, elas são muito profundas. E tem coisas que muitas vezes a gente não olha ou não percebe. Fala, Jorge, para que eu vou plantar um espírito inimigo ali? Porque vai ter alguém para literalmente fazer ele trabalhar para você. Entende? Então, o assunto ele é bem amplo. Ele abre para muita coisa. Por isso que eu falo, a gente precisa estudar. A gente precisa ter outros tipos de leitura. A gente precisa olhar. No Brasil, existe ainda o mercado de furto de ossadas, principalmente crânio. De quem? De pessoas tidas como especiais. O que seria uma pessoa especial? Uma pessoa que foi muito inteligente, uma pessoa que foi muito próspera, uma pessoa que foi muito boa na magia. Existe isso aí ainda. E existem os relatos dos saques de fulano de tal. Pessoas de grande exposição e de grandes feitos, elas são monitoradas, principalmente aquelas que estão para morrer. Vou dar um exemplo. Gugu Liberato. Tudo bem, morreu lá fora, ok, teve um acidente, caiu com a tua cabeça. Se fosse aqui no Brasil, com certeza estaria andando aí nessa deep web da macumba. Fala, pô, mas o que eu quero com o crânio do Gugu Liberato? Eu quero, de alguma forma, trazer aquela essência, ou até, se possível, e é possível, trazer aquele espírito e colocar aquilo de melhor que ele tinha para trabalhar para mim. Fala, nossa, Jorge, mas aonde está a lei? Aonde está Deus? Aonde está... Entende? Como a gente muitas vezes tem uma falta de maturidade com coisas que acontecem há muito tempo. E a gente tem uma visão muito superficial e muito adocicada hoje em dia. Um quimbandeiro, dependendo da tradição que ele está, ele se prepara em vida para ser um ganga, para ser alguém que
pode ser parte de um assentamento de uma ancestralidade. Ele começa a preparar o assentamento dele em vida. Só que isso, muitas vezes, né, acaba atingindo a fragilidade da consciência umbandista. Então, por isso que eu falo, existem linhas, existem escolas e escolas. Pergunta, levanta a mãozinha aí quem quer fazer pergunta. Pergunta, hein? Se vocês ficar contando causa, eu vou derrubar a sala de vocês. Vamos lá. Isabel Botelho. Boa tarde, está ouvindo? Boa tarde, Isabel. De ouvindo alto e claro. Eu trabalho com Exu João Caveira e consegui ter a relação depois do curso que você falou tudo, o porquê de alguns maus que começou a me atingir que antes eu não tinha, de saúde. Uhum. E eu achava também muito estranho, né, por ele trabalhar muito na cura, ter tido muito sucesso em trabalhos de cura, eu achava estranho. Chegava até a fazer uma certa ligação com o obsessor das pessoas curadas, tá querendo me atingir, por eu vir de um kardecismo, aquela coisa, e ter sido desenvolvida na Umbanda Arco-Íris e tudo e tal, eu não consegui entender. E depois eu comecei, aconteceu todo um entreveiro, eu comecei a parar de trabalhar com tudo, né? Independente do Exu. E é que nem você fala, eu tinha um carinho gigantesco por ele. Eu considerava ele um amigo, sabe, que com certeza não era o certo. E hoje, que eu já não estou trabalhando com ele, como eu poderia proceder? Vou começar a tentar uma ligação com outro Exu, ou continuo com ele e só faço trabalhos esporádicos, que nem você falou, numa emergência, ou deixo de incorporar Exu? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, algumas coisas técnicas que eu preciso saber. Você trabalhou com incorporação com ele durante quanto tempo? Acho que uns 4 anos já firmado mesmo. Tá. Quando ele chegou, ele falou para mim, ele se identificou. Ok, essa era a próxima pergunta. Então, durante 4 anos, você teve um trabalho mais ativo com ele. Isso. Certo? Primeira coisa, em nenhum momento ele foi seu inimigo, tá? Isso precisa ficar muito claro. Tenho certeza disso. Segunda coisa, Isabel, quando foi a última vez que você precisou tirar raio-x? Há mais tempo, viu? Não Faz me um lembro tempo. de ter realizado. Ah, sim, teve uma oportunidade na mão, que eu trabalho com costura industrial de calçado, e a agulha quebrou, entrou no meu dedo, eu tirei essa radiografia, mas faz tempo também. Maravilha. Mas você deve lembrar do procedimento, né? Geralmente, se é na mão, eles te sentam do lado lá da máquina do aparelho, você posiciona a mão, certo? Sim, sim. Qual o procedimento do técnico? O que ele faz na hora do raio-x? Ele vai lá para trás da cabine de chumbo. E quando o técnico é muito legal também, o que ele faz com o paciente? Ele cobre o paciente com alguma malha de chumbo, né? Porque quando ele não é legal, ele pula essa parte e manda direto, faz aí que eu estou guardado aqui. É isso, né? Por que eu estou comparando isso? Porque não só João Caveira, como outras linhas, esses caras são como um exame de raio-x. E o exame de raio-x, ele se torna aí algo muito promissor. E vale lembrar que o próprio cara que criou o raio-x, ele morreu, né? De tanto raio-x que ele tirou. Por quê? Eu tenho ali naquele momento uma radioatividade que vai identificar um problema, que vai depois, né, abrir alas aí para cura.
mas vai causar um malefício. Então, no médio e longo prazo, algumas linhas fazem mais. Algumas linhas têm um poder de raio-x mais forte sobre o corpo. E aí, quando eu falo lá, eu falo muito isso, tanto no de vocês quanto na lei do retorno, calunga pequena e almas são as mais complexas. Desde linhas raiz, como João Caveira, até avatares, né? Tranca-rua das almas, encruzilhada do cemitério e assim por diante. Então, no primeiro momento, se eu tive uma intoxicação, eu vou chamar assim, de 4 anos, em nenhum momento esse cara quis me fazer mal. Só que o modelo de Umbanda faz o quê? Faz com que eu entenda que é só um operacional de trabalho e eu incorporo. E por incrível que pareça, naquilo que ele pode afetar o meu corpo, vai ser uma das coisas que ele mais vai fazer melhor para o outro. Ele vai curar. Então hoje, se você diminuir o ritmo, eu falo o seguinte, já parou o processo de intoxicação. Se você não teve experiência com nenhuma linha, outra linha, a gente num primeiro momento não fala em chamar uma outra linha, mas a gente muda o operacional com essa linha. Então, eu ainda posso viabilizar trabalhos com um ponto riscado, com um ponto cantado, com os instrumentos ali que fazia parte da realidade dele, sem ter essa obrigatoriedade de chamar para o corpo. Porque em alguns casos, dependendo da linha, mesmo a mulher tendo mais viabilidade espiritual, também causa revés. Então, hoje você ouvir e fala assim, não é uma questão de cortar ou não deixar, mas de mudar, principalmente se você tem essa consciência. Porque eu falo assim, contra fatos não há argumento. Eu estou há 4 anos trabalhando e nesses 4 anos eu adoeço mais, ou com mais insistência, tem alguma coisa que está fora do controle. Então, o que acontece? Na manifestação corporal, esse cara ele deixa um padrão de energia que tende a consumir mais o corpo, que tende a aumentar a vulnerabilidade. Pô, Jorge, mas ele não está fazendo mal? Mal da forma cristã que a gente pensa? Não. Mas é a natureza do caminho que ele faz. Então, lidar com o Exu vai precisar ter um olhar. E aí eu levo vocês de novo para os modelos mais antigos. As giras de esquerda, elas eram espaçadas. E elas eram restritas a trabalhadores específicos e a consulentes específicos. Não era uma coisa aberta. Mas o modelo, exatamente, o modelo vai mudando e vai abrindo. Principalmente quando a gente tem a construção integral dessa ideia, meu Exu de lei, guardião, não dorme, aquela coisa toda. Mas o operacional da linha vai impactar cada pessoa de uma forma. Cada pessoa de uma forma. Então, nesse momento, o que eu recomendo? Já parou? Ótimo. Maravilha. Qual que é o próximo passo agora? É você responder uma coisa que só cabe a você. Como eu quero trabalhar? Porque minha missão, porque o trabalho, porque o próximo. Tira tudo isso da mesa. Define o primeiro jogo. Como eu quero trabalhar? Eu não quero trabalhar atendendo em terreiro. Eu não quero trabalhar mais de X vezes ao ano com Exu incorporado. Então, isso precisa ser definido. E isso vai definir um quadro de melhora, isso vai definir um quadro de recuperação do corpo. Para cada uma gira incorporada, tanto de direita quanto de esquerda, a gente deveria ter uma pausa de no mínimo 20 dias. Deixa eu só mexer aqui. Nós deveríamos ter aí uma pausa de no mínimo 20 dias. Só que isso não é orgânico hoje para um bandista. Porque o terreiro não opera a cada 20 dias. O tal do atendimento ao consulente não opera a cada 20 dias. Para o médium se recuperar. Ou, se ele trabalha toda semana, ele deveria ser estimulado a ter um rodízio, trabalhar semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Só que muitas vezes também não atende a demanda da casa. Então,
O que você precisa fazer, Isabel, nesse momento é se perguntar o que eu quero e como eu quero. E não ter nenhum tipo de apreensão, ai, o Exu vai ficar chateado, o Exu vai me punir. O Exu, ele tá rindo. Ele tá rindo porque ele tá trabalhando, sei lá, aqui com você em São Paulo, onde você mora, e ele tem mais uns 10 aí, Brasil afora, em outro lugar, que ele dá a passagem. A gente trouxe essa coisa, missão. Missão. A gente trouxe muito isso do Kardec. E a gente pode filtrar. Porque a missão vira uma obrigação que, se não for feita, vai ter uma punição. E a gente precisa parar com isso. Então, defina como você quer trabalhar. E se você virar e falar, seu João Caveira, de boa, não vai rolar mais não. Respeito continua, amizade continua mesmo, ele vai falar ok. Ele vai falar ok. Ele vai falar ok. Eu parei quase 3 anos. Sete Porteira cagou pra mim. A hora que eu falei, vamos voltar, ele falou, vamos. Ah, mas não tem mais. Se não for com você, eu trabalho em outro lugar. E ele deixa isso bem claro, né? Ele fala, filha, você não é especial, não tem nada de especial. E isso serve para todo mundo, para todo mundo. A gente precisa ter um desapego e uma visão. Só que para fazer o bem para o outro, se não estiver fazendo bem para a gente primeiro, a gente está no caminho errado. Ok? Nesse momento, quando eu parei, foi realmente isso. Eu falava, eu vou, me desloco para o terreiro, atendo 5, 6 pessoas na semana, ajudo, faço, as entidades trabalham, ajudam, mas na hora eu estou financeiramente, tá me dando problema, fisicamente eu estou tendo problema de relacionamento no trabalho, em todo lugar, então é bem difícil a coisa. Daí eu tentei conversar no terreiro, eles falaram, então pede um afastamento, né? Daí, tipo assim, pede para sair, né? E eu pedi para sair, eu falei, não tá dando para mim desse jeito, não. E muita conhecida, pessoa do centro, porque suas entidades foram tiradas, suas entidades, porque como foi eu que desenvolvi a sua mediunidade, agora eu estou tirando, o meu Exu afastou o seu. Eu tenho essa noção, eu sinto ele perto de mim, é só eu chamar ele, sabe, eu consigo me conectar. Então eu falei, alguém está viajando, né? Ranço, Falei, né? tudo bem, Ranço, pode até ser eu que estou tendo uma crise esquizofrênica e ouvindo as minhas entidades, mas para mim elas estão aqui, né? E se a pessoa acha que não bato boca, não discuto. E aí, em cima do que você está colocando, né, do que você descreve, aí eu pergunto, né? Porque com certeza quem faz esse operacional de virar e falar eu que desenvolvi, eu que trouxe o teu Exu, ele será afastado, é a mesma pessoa que prega a tal da fé, amor, caridade, vamos atender os irmãos, vamos trabalhar. Eu tenho ranço. Não adianta, eu tenho ranço declarado, enfim. Né? Mas, maravilha, Isabel, faça isso. Defina como você quer jogar o jogo daqui para frente, ok? Maravilha. Não preciso me preocupar em me conectar com uma outra entidade, não tenho essa necessidade. Eu falo o seguinte, é melhor a gente lidar com o problema conhecido do que a gente ir para um problema desconhecido. É verdade. Só uma outra coisinha, quase não cabe muito por aqui. A pombagira que eu trabalho, ela se diz e fala, pelo que ela me diz, a gente tem uma ligação espiritual muito antiga, familiar. Uhum. E ela não era da linha do João Caveira, tudo. E era muito cobrado isso, que falava que a tal, ela não era a minha pombagira de frente, porque ela não era da mesma linha do meu Exu. É viagem isso também, só para confirmar.
Porque, tipo, veja, você vai numa casa. A casa ela precisa ter regras para funcionar. Mas aí chega um momento, a regra da casa é uma ditadura que quer definir como, quando, quem são as entidades. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu vejo como um desserviço. Um desserviço além de controle, de manipulação, dessa questão toda de ovelha, né? Como criar uma ovelha? Eu falo para a ovelha como ela vive, como ela come, como ela bebe água, e eu tento até falar como ela deve berrar. E é extremamente complicado. E aí a gente está falando de uma espiritualidade sem autonomia. Maravilha? Maravilha, Então, obrigada. tá bom, fique bem, Isabel. Vamos lá, seu Guilherme. Fala, Jorge, tudo bem? Boa tarde. Tarde. Jorge, você sempre fala nas suas aulas que a questão de validação é muito importante, né? Uhum. Eu queria só validar, eu sei que não tem necessidade de validar aquilo que você está falando, porque você já validou, mas a minha avó, ela tinha essa estrutura na casa, e uma das vezes uma pessoa entrou, as pessoas que chegavam de um certo padrão ali, no ser vibratório e tal, acabavam passando mal dentro da casa ali, passavam mal, inclusive muitas vezes a gente acabava até minha avó acabava até tendo que fazer um transporte, enfim. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, a entidade ela vai passar alguns elementos dentro da necessidade que o médium vai estar trabalhando, para fazer a sua firmeza, no caso, né? Para quem não tem lugar para sentar. No caso, se ele quiser fazer um assentamento dentro de um vaso, de uma estrutura, para quem mora numa outra situação, pode ser feito ou não? Melhora a tua pergunta para mim. Deixa o exemplo mais claro. Colocar dentro de um vaso, realmente num vaso da entrada da casa ou numa parte onde ela possa estar sentada na estrutura da sua casa. Você tá de auricular? Tô. Porque tá dando, dá uma mexida no seu, porque tá dando uma interferência, tá dando um picozinho. Aí, foi. Não, voltou. É a questão da gente colocar no vaso, né? A pessoa fazer um assentamento dentro de vaso e ter na estrutura da casa, numa casa que você não pode mexer na sua estrutura. Uhum. Então, essa questão, né, de montar o vaso, estrategicamente, o vaso pode guardar coisas que eu não quero que sejam vistas. Que é diferente dessa relação de assentamento que a gente está falando. Porque, seguindo aqui o material básico que eu passei, uma das coisas que a gente olha é a base de alguns elementos, né? A base de alguns elementos são os elementos primários que a gente fala, mas principalmente a hora que chega naquela questão de criar o busto, de modelar para criar o busto. Então eu estou falando de uma coisa que nesse modelo vai ficar exposta dentro de um local. O que muitas vezes pode acontecer, o Exu, o filtro que o médium faz do trabalho, até por causa da ideia de assentamento, mas o Exu pode ter feito algo ali. E assim, como validar, né? Por causa até que vem de uma estrutura mais antiga. Mas ele pode ter feito algo mais no sentido ou protetivo, ou mais no sentido de ataque mesmo, e ele optou por esconder. E no nosso filtro, a gente entende aquilo como um assentamento. Só que existem coisas que determinam um padrão. Então, por exemplo, conceito de pedra filosofal. Quando eu falo de pedra filosofal, um elemento de centro que represente não só o caminho que ele faz, mas que venha principalmente da natureza. Então, hoje, se alguém fosse me perguntar assim, qual seria a base inicial? A base inicial poderia ser uma pedra mesmo, que venha da natureza, do caminho daquele Exu, tomando cuidado para quem é de Calunga e para quem é de Almas, que aí a gente olha com outros olhos a base.
Mas nessa situação fica um pouco complicado para a gente validar ou definir, porque tem a intenção do médium, tem a validação, tem a intenção do Exu, tem a visão e o filtro que a pessoa faz. Eu já vi muito Exu plantar coisa em vaso, dar uma risadinha e falar, deixa aí. E muitas vezes ele está deixando coisas ali também que são para reagir. Não necessariamente um encantado, mas também outras formas de vida. Então a gente precisava olhar um pouquinho mais de perto essa situação, olhar um pouquinho mais com outros olhos. Mas quando eu me refiro ao assentamento, ele vai ter um corpo base performático. Se ele vai parar num vaso, eu preciso entender e ter a validação do Exu. Por que está desse jeito nesse local? Consegue entender isso? Consegui. Só mais uma coisa. Eu vi acontecer algumas vezes, não sei nem se cabe essa pergunta, mas uma entidade sair de um transporte ali, naquele momento, né, vir aparecer uma entidade, e essa entidade se manifestar querendo trabalhar, ia fazer um trabalho, enfim. E essa entidade acabar trabalhando com o médico que talvez está ali. Qual a sua visão sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma pessoa trabalhando, atendendo alguém, e vai alguém faz um transporte de alguma coisa. E ao fazer esse transporte, é um Exu, é uma pombagira, e ele fala que está fazendo isso ou que quer trabalhar, é isso? E esse médico que vai fazer o trabalho começa a trabalhar com essa entidade, é isso? Ou às vezes com a pessoa que está ali, que seria talvez a entidade da pessoa, ou o próprio médico que fez o transporte. Uhum. Isso acende uma luz vermelha desse tamanho na minha cabeça, assim, e vem a palavra cuidado, cuidado, com vários pontos de exclamação. Um dos processos mais delicados é o transporte. Se está sendo feito por alguém que tem a mediunidade de transporte, melhor ainda. Mas o transporte nada mais é do que abrir uma porta. E não tem domínio do que vem. Se vem um encantado ali naquela hora e pode vir, fala assim, ó, é o seguinte, meu nome é Exu Caveira e eu quero trabalhar com você ou com ele, e aí eu já vou largar isso aqui. Você fala, putz, que lindo, né? Olha que magnífico, meu. Que roubada. Por isso a ideia de um desenvolvimento, de uma coisa mais passo a passo, para que se tenha uma validação. Mas esse é um cenário de risco que eu chamo. Falar, amigo, aqui agora, imagina, você tá num lugar, é mais ou menos isso, você está num lugar, comendo ou bebendo, senta alguém na sua mesa e fala o seguinte, quero ser seu melhor amigo. Porque incorporação envolve intimidade, né? E aí você não sabe de onde esse cara vem, quem ele realmente é. E a gente trouxe para a Umbanda uma coisa muito ingênua. Eu vou falar assim, né? Deu o nome de Exu, truta, amigo. E o contraponto disso é a ideia do espírito obsessor, do quiumba. E eu falo, gente, se a gente tirar o filtro kardecista, se a gente tirar o filtro atual umbandista, a gente precisa entender que existem inteligências espirituais, éticas e não éticas. Eu vou chamar assim para não usar bem e mal, para não ficar muito cristão. Um gênio, um encantado, por exemplo, vamos supor, teu terreiro vai lá fazer um trabalho no fim de semana, lá no santuário. E aí aluga aquela casinha mais longe, lá para trás. Vocês começam a fazer o batuque, tem uma árvore ali do lado. E ali tem um gênio, que ali é a morada dele. E esses caras, eles são dotados de inteligência, assim, altíssima. Aí você começa a batucar, aí ele levanta, olha, acha interessante. E para um gênio, a humanidade é comida, tá? Entenda dessa forma. Aí ele olha, entende a dinâmica e plum, pula ali no meio. Cola em você. Ha, 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 boa noite, meu nome é Tranca-Ruas.
Nossa, que lindo, olha que história linda. Meu Exu, a primeira vez, veio lá no santuário, deu o nome. E o cara literalmente vai para casa com você. E ele vai, tipo, performar em cima de tudo. E é tão louco que ele vai se for atender, ele vai ajudar pessoas, algumas ele vai prejudicar. E com você ele pode, tipo, você virou o pet dele. Você é o pet dele. Parece livro, né? Mas é uma realidade. E a Umbanda, ela lida com essas classes o tempo inteiro. Por isso que eu ainda prefiro quando a mediunidade manifesta e o cara tem uma possessão fora do contexto, do que quando ocorre essas casadinhas, que para mim são as mais preocupantes. E eu vou contar uma coisa que ninguém contou para vocês até hoje. Terreiro é casa de encantado no Brasil. O Brasil é feito da encantaria, tanto da encantaria humana, quanto da encantaria geográfica. Eu falo, leva tempo para a gente entender alguns processos. Eu trabalho com uma entidade que eu tenho total consciência, é um gênio. E lá atrás, eu, tipo, abraçava o mundo no trabalho de cura com ele, porque, meu, cara, ele performava na cura de um jeito assim, ó, espetacular. Hoje em dia tem que pôr uma arma na minha cabeça para eu chamar esse cara para ele fazer trabalho de cura, porque senão eu não chamo. E eu tive preços altos que eu paguei no setor saúde por causa disso. E eu sei, assim, eu consegui levantar e houve validação, confirmação, e houve até confirmação de um jeito que eu não gostei muito, não. Do lastro dele, tipo de encantado que é, que família que vem, como ele conecta com a força de Exu. E é um troço assustador. Mas, o que eu entendo hoje? Eu também escolho abrir a porta, porque a mediunidade é minha. Eu escolho abrir a porta. Nossa, e hoje eu já chamei ele. Agora eu não lembro se foi no começo desse ano ou ano passado, mas acho que foi no começo desse ano. E falar, negão, é o seguinte, você não vai fazer nada com cura. Ele riu. Ele riu. E ele veio, e aí ele veio para fazer outras coisas onde ele performa bem, mas não me prejudica. E ok, temos um balanço. E assim por diante. Peraí, deixa eu mutar aqui que o povo entrou. Beleza, Guilherme? Pô, show de bola, cara. Luz vermelha. Luz vermelha nesse caso. Lembre-se disso. Beleza? Obrigado por Maravilha. lembrar da minha... Valeu. Alô? Deixa eu ver se vai. Aguenta aí. Elizabeth Toledo. Oi, assim, o curso está me abrindo o mundo, porque eu sou analfabeta, né, na parte espiritual e tal. Mas eu já até te perguntei isso, mas a gente não conseguiu resolver essa questão. Você acabou de falar aí da questão da possessão. Você é mais a favor quando essa possessão acontece em algum contexto e que ela vem, resolve e vai embora. Aí a minha pergunta, teve esse caso, essa possessão veio num momento de perigo para mim, uma pessoa com a faca na mão, me ameaçando. Era um familiar, uma pessoa que é complicadíssima. Eu apaguei, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava do lado de fora do quintal, ouvindo gritos dele lá dentro. Meu pai me sacudindo, acorda, o que você fez, o que você fez? Eu não sei, mas eu lembro de começar a chorar e falar, eu falei para você, não sei se fui eu ou se foi a entidade falando, que você tinha que levar ele num terreiro. E você não levou. Olha o resultado. E comecei a brigar com meu pai falando isso. Meu pai correu para dentro de casa e eu atravessei o quintal e fui para casa da minha avó. Minha tia falou, o que você fez? Eu não sei. E eu chorando. Eu não sei o que eu fiz. E eu não tinha coragem de voltar lá na casa. A minha tia foi e voltou com os olhos desse tamanho, falando, olha, o que eu vi lá na casa era o seu irmão de joelho em cima da cama, gritando como um louco, parecia uma cena do filme O Exorcista. E seu pai tentando acalmar ele, e ele de joelho andando para um lado e para o outro em cima da cama, desesperado.
essa foi agora eu sei, eu posso dizer, ainda me sinto muito esquisita de falar isso, mas isso foi uma possessão, então. Sim. Eu não sabia, até fazer o curso com você, como nem chamava isso. Só que o exemplo que eu dei para o Guilherme é quando eu falo da possessão oriunda da mediunidade com uma entidade que tem uma conexão. No teu caso, sobre o relato que você coloca, eu não descarto a possibilidade de uma possessão de algo que se apropriou da sua mediunidade naquele momento, por medo, por afinidade, por qualquer coisa. Aí, quando eu falo que eu sou a favor, é quando eu tenho um contexto de mediunidade começando a manifestar, dando sinais em alguma área da sua vida, e aí tem uma incorporação involuntária. É um exemplo. No teu caso, performa mais. Algo assumiu o controle, mas eu não vou classificar num primeiro momento. Pelo fator mediunidade. Isso pode acontecer. Qualquer médium, independente de tempo, maturidade, autocontrole, está sujeito a isso, porque a mediunidade ela é um abrir e fechar a porta. A questão é o que passa, quando passa e de onde vem. Então, entendi. Isso é o ponto. Então, seria o caso de eu estar em um movimento de mediunidade sem eu saber, porque aos 8 anos, aos 8, 9 anos, eu era de uma casa junto com meu pai, mas ele, quando a gente fez, acho que 10 anos, ele saiu dessa casa. E a gente não botou mais roupa nem nada. Sim. Exato. Mas eu era uma criança, né? Assim, a partir daí tinha aquelas coisas, tinha influência, tinha uma coisa que a gente ouvia, tinha um sonho, alguma coisa assim, mas até então nunca tive incorporação, essa foi a primeira vez. Exato. Então, é assim, é sempre demanda, eu falo muito isso, demanda de um processo investigativo. Mas num primeiro momento, a gente olha para uma mediunidade que não deu sinais, mas por uma necessidade, medo. Gente, vou dar alguns exemplos, né? Só para validar. Eu só preciso fazer isso sem nomes, porque é puxado. Era uma vez um médium da minha mãe que trabalhava lá com, eu acho que era, eu não lembro se é Viramundo ou se era Ventania, mas era um caboclo. E esse médium, pessoa super do bem, super de boa, entidade manifestava assim, normal. E esse caboclo veio numa gira e falou, olha, ele precisa tomar cuidado. Não falou desse jeito, mas o recado era, ele precisa tomar cuidado, porque vão atentar contra a vida dele. Só que o cara não tinha inimigo. O cara não tinha um perfil para esse tipo de coisa. E num belo dia, indo para o trabalho, ele perdeu a carona, ele resolveu ir a pé. E chegando perto do trabalho, ele resolveu economizar caminho, ele trabalhava numa indústria grande, tinha um matagal. Por onde ele cortou? Pelo matagal. No meio do matagal, ele foi emboscado por 3 caras, que era uma tentativa de assalto e que teoricamente iria terminar em homicídio. Porque as 3 pessoas estavam extremamente alteradas, violentas, agressivas e armadas. Esse médium, ele lembra do caboclo chegar perto dele, porque ele sentiu, e ele falou que foi segundos. Não foi assim horas, foi segundos. E nesses segundos ele sentiu quase a incorporação e já a desincorporação, e nesse voltar dele de 3 segundos, ele está com um dos 3 caras segurando pela barra da calça. Porque com esse cara que ele estava segurando pela barra da calça, o cara largado e apagado no chão, ele usou para bater nos outros 2. Ele pegou um cara pela perna, numa força descomunal, porque ele era um cara miúdo, e ele espancou os outros 2 caras com esse terceiro cara. E quem confirmou isso foi o cara que estava pendurado, porque foi o último a apagar. Deu delegacia, deu BO, deu um monte de problema, porque um dos caras morreu. Possessão
possessão, e aí eu não quero nem entrar na resenha da entidade, meu caboclo, guia de luz, não vou entrar nessa resenha, mas uma possessão no momento de vida ou morte, e aí eu falo, a Umbanda, ela trabalha com mortos, ela é um culto de almas, ela trabalha com mortos, e que muitas vezes a gente quer glorificar esses mortos, tirando a humanidade deles. E como eu explico isso? A única coisa que eu tenho é, o cara tinha uma mediunidade, já, aspas, desenvolvida, aspas, controlada, e numa situação de necessidade, para ele foram 3 segundos, para ele foi um lampejo. Transe profundo, que eu chamo, transe profundo com uma percepção temporal que foi distorcida. E aí eu pergunto para vocês, como é que explica isso numa delegacia? Porque ele não tinha força física para isso, ele reagiu a um assalto à mão armada por 3 pessoas, no meio do matagal, no meio da semana. E aí? Entende? Então, quando a gente fala em possessão, incorporação involuntária, e aí lembra um pouco o teu caso, Elizabeth, eu preciso entender. Existe uma mediunidade que talvez ela não teve a atenção ou ela também não manifestou, mas um alerta de perigo abriu a porta. Aí entra o próximo passo. O que passou, quem era, como fez, por que fez. Entende? Então, é todo um lance a se olhar. Pois é, com o exercício de excorporação, eu fiquei no calhaço de fazer, eu não fiz. Porque a gente pode ter uma ideia, porque o meu pai tinha uma mediunidade muito grande, ele olhava para mim e dizia, eu vejo só uma moça do seu lado que eu tenho para mim que deveria ser, já que é uma mulher, aí você vê o que os antigos pensavam, né? Com a falta também de informação. Meu pai era um cara que só fez até o 5º ano, né? Antigo 5º ano. Eu acho que ela é um Exu, mas, poxa, ela tá toda de branquinho, tem uma saia colorida, mas a blusa dela é branca, ela tem uma trança no cabelo, e nessa época eu estava estudando muito. Eu estava estudando os ciganos. Então, eu também ainda não tinha como virar e falar, como até hoje não tem. Então é uma cigana, né? E, coincidentemente, a única coisa que eu lembro dessa possessão é de eu esticar a mão, eu vejo meu braço esticar, pegar um pano de prato, enrolar na mão esquerda e a pessoa falar para o meu irmão, porque não era eu. Você, debochando até, não estou acreditando que você está puxando uma faca para mim. Mas eu não estou acreditando, enrolando, que você está puxando uma faca para mim. Aí apaguei. Nessas cartas, né, nessa coisinha de brincadeira de cigano, vamos ler carta e tal, a carta do cigano é um cara fazendo esse gesto, com um pano enrolado na mão. Eu fui descobrir isso agora, essa semana. Eu nunca liguei uma coisa com a outra. Eu estou aqui toda arrepiada, porque eu me mudei, eu fiz... em fevereiro eu me mudei, tem muita coisa que ainda estava em caixa, então eu achei essas cartas e eu bati o olho, porque eu já estou com isso na cabeça. Quem era? Por que essa possessão? Tá, tudo bem, você me salvou, mas você está trabalhando comigo? Eu fico pensando isso, fazendo as coisas, e abro a caixa, está lá o baralho cigano, e vem essa carta. Nada impede de ser algo, de ter sido um evento isolado. Se você vai fazer uma outra prática, não vai dar abertura para isso, até porque caracterizou muito a situação, né? Era uma situação de perigo. Então, tem um gatilho próprio. Não é um gatilho aleatório. Mas eu acredito que você ainda vai precisar de um tempo para olhar para isso, para performar com isso, para isso assentar com mais tranquilidade. Mas o conselho que eu dou é: vá de forma extremamente racional fazendo esse passo a passo. Vá de forma extremamente racional. Tá bom? Gente, seguinte. Já deu 2 horas. O Daniel vai me matar porque esse vídeo vai ficar pesado para um caramba. O que eu quero de vocês? A hora que eu abrir o grupo, depois que eu responder as últimas perguntas, eu quero que vocês foquem sobre dúvidas no assunto de hoje. Assentamento e tronqueira.
É importante que, se a pergunta tiver algo mais pessoal, né, igual o Guilherme, igual o Alfredo colocou, é importante colocar, porque fica mais fácil para tentar mapear, para tentar olhar e para dar a explicação. O resumo que eu coloco aqui é: essas estruturas, elas são estruturas que vão te ajudar no sentido de você ter o caminho da entidade e entender como ela vai potencializar o seu caminho. Mas precisa abolir a ideia protetiva num primeiro momento, precisa abolir aquela coisa toda colorida no sentido de flufluzinho, bonitinho, porque é uma coisa que demanda de tempo, energia, dinheiro para fazer. Não é uma coisa que, num primeiro momento, por mais simples que seja a lista, é bacana ter uma supervisão, é bacana ter uma orientação. E usando também aí o exemplo do Tiago, validem as coisas, deixem as coisas se validarem. Tudo bem? Tranquilo? Vocês podem abrir a câmera para eu tirar uma foto ou vai ter que ser na base do feitiço? Como é que vai ser? Vamos lá. Tela 1. Espera aí. Vamos lá. Sorriam, por favor, né? Ou falem Exu. Aê. Mais uma. Deixa eu ir para a tela 2. Eu vou xingar aqui alguém. Wagner, Larissa, Júnior, Ana, Guga, Marcos, vocês podem abrir essa câmera, fazendo favor? Muito obrigado, hein? Olha quanta gente gentil. Vamos sorrir, fazendo favor, que é bom, né? Beleza. Aí, maravilha. Gente, obrigado. Vai subir lá depois. A gente vai continuar no grupo, ok? E entendam, o que a gente olha hoje, o fenômeno chamado Umbanda hoje, é algo que mudou. E talvez mude mais. O que eu venho falando em todas os movimentos de aula, curso, principalmente quando fala de Exu, olhe para trás. Olhe o que vem antes. Olhe as estruturas, entenda as linhas de influência. Respeite a diferença que tem entre as tradições mais antigas. Só tenha uma coisa em mente. Se não estiver fazendo bem e sendo bom para você primeiro, tá errado. Tá errado. Eu lembro uma vez, eu ouvi de um velho quimbandeiro, ele virou para mim e falou assim: Jorge, se você não está mais lúcido, mais próspero e mais saudável, larga tudo isso, porque você está no caminho errado. E aí eu aponto a mesma coisa para vocês. E muitas vezes não é uma riqueza só financeira, mas é uma riqueza de bem-estar. É uma riqueza de estar bem com as coisas espirituais que você opera. Tudo bem? Combinado? Fechou? Aquele axé, aquele saravá, vamos que vamos. Joguem as perguntas lá no grupo e eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá na plataforma. Fechou? Sábado que vem, 2 horas de novo e vamos que vamos.